Gente, mais linda, tudo bem com vocês, gente? Como que vocês estão? E hoje nós vamos dar sequência ao nosso devocional e quero agradecer todas as mensaginhas que eu tenho recebido, tanto no YouTube quanto no direct, agradecendo pelos devocionais e dando os testemunhos do que os devocionais têm feito na vida de vocês. Gratidão mesmo de todo o coração, eu fico muito, muito feliz em saber. E podem ter certeza que isso me dá mais ânimo e alegria para continuar com os nossos devocionais aqui, tá bom? Então vamos lá, hoje é Mateus 22, é a parábola do banquete de casamento. Jesus lhes falou novamente por parábolas dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Ele enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, ele enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidam para virem ao banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu. Então o rei disse aos seus servos: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deixa eu explicar para vocês aqui essa parábola, né, gente? Parece tão complexa, mas ela é simples assim, ó. Então, Jesus disse aqui por parábolas o quê? Que o rei, ele preparou um grande banquete, né, para os seus convidados. E aí ele mandou os seus servos: vão né, façam o convite para os meus convidados, que, né, para eles virem participar do banquete que eu fiz para eles. E esses não quiseram ir, tipo assim, não, nem aí, não aceitaram o convite e não foram. Aí ele enviou mais servos de novo e falaram: vão lá e convidem eles para virem para o banquete para participarem. Aí esses servos foram, convidaram de novo, não sei o que, para o banquete, e eles não quiseram, não deram ouvidos, está escrito. Uns foram para o seu campo, outros para o seu trabalho, se ocuparam com as suas coisas, e outros ainda pegaram esses servos e mataram eles, né? Maltrataram e mataram. Aí o rei ficou indignado, falou: então tá. Aí ele, né, ficou irado, aí fala aqui que ele queimou suas cidades, tudo, e aí ele falou para os servos, falou assim: então já que os meus convidados não são dignos do meu banquete, vá pela rua e quem vocês encontrarem, vocês chamam para participar do banquete. E aqui falo que eles convidaram todas as pessoas que eles iam encontrando, tanto pessoas boas quanto pessoas más, né? E então o casamento ficou cheio de convidados. E isso aqui quer dizer o quê, gente? Que Deus, ele enviou Jesus, né? Ele enviou a salvação primeiro para o povo de Israel. Então o povo de Israel é o povo escolhido de Deus, né? Que Deus tinha escolhido como uma nação santa, como uma nação escolhida dele. Então o que aconteceu? Ele enviou os profetas, né, essa é a parábola, essa é a tradução, a interpretação dessa parábola aqui. Ele enviou lá atrás, há milhares de anos atrás, ele enviou seus profetas pregando o arrependimento, falando sobre o reino de Deus que estava por vir, sobre a vinda de Jesus, sobre a vinda do Messias, e eles nem deram ouvidos para esses profetas, não deram bolas. Aí Deus pegou e enviou mais servos, que são os outros profetas que vieram depois desses profetas,
profetas. E esses profetas, de novo, vieram anunciando o reino de Deus, anunciando o arrependimento, anunciando a vinda de Jesus, tudo. E o que aconteceu? Uns nem deram bolas, isso para o povo de Israel, tá, gente? Os judeus. Nem deram bola, não estavam nem aí, cada um estava ocupado com as suas coisas, com o seu trabalho, com não sei o quê, e não quiseram nem dar ouvido para os profetas de Deus. E outros ainda mataram os profetas, muitos profetas foram mortos, por quê? Porque esses profetas, eles são boca de Deus aqui na terra, eles confrontam mesmo, quando Deus manda entregar um recado, falar alguma coisa, eles falam aquilo que Deus mandou, como por exemplo João Batista, ele foi decapitado, por quê? Porque o rei Herodes queria a aprovação dele para ele trair, né, o irmão ficando com a cunhada dele. E João Batista não aceitou, falou, não, tipo, como, né? Como que ele iria aprovar um negócio desse se Deus não aprovava? Então ele, tipo assim, não, jamais que ele iria abençoar ou aprovar uma coisa dessas, então... o rei mandou cortar a cabeça dele, foi decapitado por ele ter falado a verdade, por ele ter, né, não ter se intimidado em esconder aquilo que era o certo. Tipo assim, importa mais agradar a Deus do que agradar homens. Então, muitos profetas foram mortos, né, gente, por falarem a verdade, por serem boca de Deus na terra. E aí fala que o rei ficou indignado, e aí mandou chamar todas as pessoas, mandou os servos de novo anunciarem para todas as pessoas, convidarem para as bodas do casamento, para esse banquete de casamento. E aí eles saíram pelas ruas chamando pessoas boas e más. O que isso quer dizer? Que primeiro Jesus veio para o povo de Israel, mas o povo de Israel não o aceitou, como eu falei no devocional de ontem. Por quê? Porque eles achavam que Jesus ia vir com poder, com muito dinheiro, com majestade, que ele seria um governador, um governante, um rei muito poderoso, que iria livrá-los das mãos dos romanos, né? Das autoridades romanas. Mas Jesus nasceu num coxinho lá de vaca, de boi, numa manjedoura. Então o reino dele não era deste mundo, como ele falou, meu reino não é deste mundo. Então os judeus não aceitaram Jesus. E então Jesus pegou e espalhou a salvação para todos os gentios, não só para o povo de Israel, tanto que ele fala assim, eu vim para os meus e os meus não me aceitaram, né? Eu fui rejeitado pelos meus. Então, ele mandou pregar a todas as nações da terra, ou seja, a todos os gentios. Quem são os gentios? Éramos eu, você e todas as outras nações que não fossem de Israel. Por isso que o rei fala aqui, então vão pelas ruas e encontrem todas as pessoas que vocês puderem encontrar, gente boa e gente má, para a sala do banquete de casamento. E a sala ficou cheia. Gente boa e gente má, por quê, gente? Porque a maioria, né, dos judeus, tudo, eles viviam no templo, viviam na igreja e liam a Bíblia lá, o Antigo Testamento, que antes só tinha o Antigo Testamento, né? E eles não acreditam ainda, né? A maioria deles não acredita no Novo e nem que Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Então, assim, Então, os bons e os maus, ele tá falando os maus tá falando, dos pecadores mesmo, como Jesus falou. Ele falou assim, eu não vim para os sãos, eu vim os sãos, eles não precisam de médico, os doentes precisam. E eu vim para todos. Então, a salvação se abriu para todas as nações, para todos os gentios que somos nós. E o casamento, o que é? O casamento é o encontro nosso com Jesus. A Bíblia fala que nós somos a noiva de Cristo, que é a igreja, que sou eu e você, porque Deus habita em nós, que a igreja é a noiva de Cristo, e que quando Jesus voltar, nós nos uniremos a Ele nesse casamento que será para a vida toda, para a vida eterna, né? Que nós vamos morar com Ele, aqueles que tiverem mãos limpas e coração puro. Então e a festa ficou cheia. Mas acontece que o rei viu que tinha um convidado lá, que ele não estava usando as vestes nupciais. E ele perguntou, como que você entrou aqui sem as vestes nupciais? E o homem ficou mudo. Então o rei pegou e falou, tirem ele fora nas trevas, ali onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que quer dizer? Que esse cara estava tentando entrar, mas vestes nupciais quer dizer pureza, santificação. Quando a gente não está em santificação, a gente está com as nossas vestes espirituais sujas,
né? E só vai entrar no banquete, só vai participar desse casamento, só vai ser a noiva de Cristo mesmo, que ele vai levar aqueles que tiverem com as vestes limpas, purificados pelo sangue do Cordeiro, que é o sangue de Jesus, estiverem vivendo em santidade, em retidão, né? Porque Jesus chamou a todos para o arrependimento e para a salvação, pessoas boas e pessoas más. Aqueles que quiserem estão dentro, aqueles que não quiserem estão fora, porque Deus nos deu livre-arbítrio, né, gente? A gente que escolhe estar com Deus, viver em obediência e fazer as coisas retas, ou não estar e fazer tudo errado. Tudo é escolha nossa, então as consequências são nossas também. E quando ele fala atirar nas trevas onde há choro e ranger de dentes, fala do inferno, né, que vai ter choro e ranger de dentes e que Deus vai tirar a morte. Essas pessoas, tipo, vão tentar se matar, vão tentar se suicidar, mas não vão conseguir. Tipo, pode se jogar de um prédio que não vai morrer, porque não vai ser eterno, né? Tanto a morte quanto a salvação. Tanto a condenação eterna quanto a salvação eterna, é o que a Bíblia fala. E aí ele termina falando essa parábola, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, todos têm a oportunidade, todos nós temos a oportunidade de ir para Jesus, de reconhecê-lo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Porém, nem todos querem, e Deus, ele não avança, Deus, ele é um cavalheiro, né? Jesus, ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele não força ninguém a nada. A gente vai de coração, aqueles que querem participar do banquete, né, gente? E que a gente esteja lá nesse grande dia, que a gente possa se encontrar, se conhecer pessoalmente, ainda que não seja nessa terra. Aqui eu recebo muitas mensaginhas, muitos directs no Instagram, de pessoas falando: Mário, meu sonho é te conhecer pessoalmente. E eu espero muito poder conhecer todos vocês pessoalmente, mas se não for nessa vida, que a gente esteja na eternidade juntos, né? E vai ser para sempre daí. Continuando aqui no versículo 15, o pagamento de imposto a César. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo, em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro. Lembra, gente, que eu falei que os fariseus, eles eram o quê? Líderes religiosos, mas hipócritas, que eles não viviam, não tinham um relacionamento com Deus, eles tinham só pura religiosidade. E Deus abomina a religiosidade. A religiosidade é diferente de religião. Religião significa religare, que é religar o homem com Deus. Religiosidade são aquelas pessoas que vivem de regras, rituais, dogmas, que não foi instituído por Deus, foi instituído por homens, entende? Então esses fariseus, eles conheciam toda a lei, toda a palavra, tudo, mas eles não praticavam, eles eram hipócritas e tinham o coração mau. E eles estavam tentando enredar Jesus, né? Fazer com que Jesus caísse em alguma armadilha para eles poderem matar Jesus, porque eles tinham muita inveja de Jesus. Então, assim, eles chegaram primeiro bajulando Jesus. Mestre, olha só, está no versículo 16. Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes a aparência dos homens. Olha só. Então, gente, a gente tem que cuidar muito com a bajulação. Nem todo mundo, ou seja, às vezes a maioria das pessoas que bajulam a gente, e bajular é diferente de dar um elogio sincero, né? Para uma pessoa que você realmente admira, que você gosta, Mas existem os bajuladores, que são aqueles que passam a mão na cabeça, inclusive dos teus erros, tudo, mas tem um coração falso. Então, até o próprio rei Salomão, ele fala pra gente cuidar com os bajuladores de fala mansa, entendeu? Porque às vezes eles estão escondendo um coração mau, que era o que os fariseus estavam fazendo aqui, puxando o saco de Jesus, né? Entre aspas, bajulando ele para ver se ele caía. Então, não se deixe levar por elogios. Não se deslumbre com isso, com elogios, com bajulação, porque quem se deslumbra com elogios e com bajulação facilmente vai cair na primeira crítica também, quando alguém criticar. Então, por exemplo, os elogios que eu recebo, né, nas minhas redes sociais, no YouTube, no Instagram, enfim, todas as redes, Face, eu me alegro muito, dou toda a glória disso para Deus, porque sem Ele nada disso seria possível. Eu sei que em mim mesmo, eu, Marinalva, não tenho capacidade para
fazer nada, não teria capacidade para fazer nada do que eu faço, para gravar os vídeos, para fazer o trabalho que eu faço, se não fosse Deus me capacitar. Então, não é na força do meu braço que eu faço, é Ele que me capacita, que me usa. Eu só me coloco como canal, me disponho e o resto é Ele que faz. Então, toda a glória, todos esses elogios eu transfiro para Ele. Eu me alegro, claro, de Deus estar usando a minha vida aqui na Terra, mas eu sei que é Ele que me capacita. Então, assim, não se deslumbre com bajulação. E, claro, eu fico muito feliz, muito alegre, agradeço demais o carinho de vocês, os testemunhos, isso me alegram muito, me dão mais força ainda para continuar fazendo o trabalho, mais energia, mais alegria, mas me deslumbrar com isso, eu não me deslumbro porque eu sei que eu não sou perfeito, eu estou em processo de construção, como todos nós aqui na Terra, né? O único perfeito que pisou aqui se chama Jesus Cristo, mais ninguém. Então, todos nós estamos nos aperfeiçoando, melhorando, evoluindo até o último dia, né, gente? E quando você se deslumbra com bajulação e elogios, você provavelmente vai cair quando alguém te fizer uma crítica também. Então, tanto as críticas quanto as bajulações não devem tomar lugar no nosso coração. A gente pode sim se alegrar com elogios sinceros, mas não se deslumbrar com isso. Então, eles foram ali tentando bajular Jesus para ver se Jesus caía, né? Olha só, mestre, sabemos que és íntegro, que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não se prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? César era o imperador romano, né, gente? Que os romanos mandavam lá em Israel na época. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Olha só, Jesus conhecendo a má intenção, percebendo a má intenção do coração deles. Por isso que é tão importante a gente pedir discernimento para Deus. Porque quando a gente pede discernimento e sabedoria, a pessoa pode até vir com lábios mentirosos, bajuladores, ou vir com aparência do bem, porque a Bíblia fala que o diabo ele se disfarça de anjo de luz. Então tem pessoas que chegam na nossa vida que a gente fala, nossa, que querido, que isso, que aquilo, sabe? Mas aqueles que são de Deus, Deus não deixa enganado. Mais cedo ou mais tarde, Deus mostra a verdade, Deus tira a máscara. Então eu sempre pedi discernimento para Deus. Jesus tinha discernimento, né? Claro, ele é o próprio Deus. Então ele percebeu na hora a intenção do coração deles, a motivação, que é o motivo por trás da ação. Então sempre a gente pedir discernimento para Deus, para que Deus mostre a intenção das pessoas que se aproximam de nós. Olha só, versículo 18. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. E eles lhe mostraram um denário. Um denário, como eu falei ontem, gente, é uma moeda de prata equivalente à diária de um trabalhador braçal, tá? E eles mostraram um denário. Era o dinheiro deles, tipo o real nosso. E ele lhes perguntou, Jesus perguntou, de quem é a imagem que está na inscrição, né? Que está na inscrição da moeda? De César, responderam eles. E ele disse, então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e deixando, retiraram-se. Então, assim, eles estavam sempre tentando pegar Jesus em alguma coisa. E eles ficaram admirados com a sabedoria de Jesus, que Jesus, tipo assim, não falou nem uma coisa nem outra. Ué, se é de César, se tá a imagem dele ali, deem a ele, então. Porque, na verdade, não era justo César cobrar imposto deles, entendeu? Então, eles queriam pegar Jesus nisso, para que Jesus falasse alguma coisa contra César. Ele falou, não, deem a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Então, vamos pedir para Deus discernimento, né? Para que Ele dê discernimento, para que a gente possa conhecer a intenção do coração daqueles que se aproximam de nós. Continuando no versículo 23, fala sobre a realidade da ressurreição. 23. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Mestre, então os saduceus, gente, não acreditavam em ressurreição. Jesus morreu e ressuscitou, né? E todos nós que morremos também vamos ressuscitar. Os que estão em Cristo vão ressuscitar para reinar com ele, né? Para viver com ele a eternidade. E os que não estão vão ressuscitar para condenação, né? Como fala ali no versículo 13.
Então, então os saduceus, eles não acreditavam, né, não acreditavam na ressurreição. E aí, de novo, eles estavam colocando Jesus à prova, trazendo um questionamento para, né, colocar Jesus contra a parede. Então, eles falaram: mestre, versículo 24, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, o seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhes descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a sua mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro e até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, ou seja, já que você acredita que vai ter ressurreição, né, todo mundo vai ressuscitar, os 7 maridos dela que ela teve, que todos morreram e ela, né, não teve filhos, na ressurreição, ou seja, na vida eterna, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? E Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Porque, gente, os saduceus só acreditavam no Pentateuco, só nos primeiros 5 livros da Bíblia, né? Por isso que ele falou: vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam e nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Então ele fala que na ressurreição, no versículo 30, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Porque os anjos não têm sexualidade, né? Não tem a anja e o anjo, são anjos. Então eles não têm sexualidade e eles não sentem falta disso. Por quê? Porque eles não são carnais. É a nossa carne que sente falta disso, né? É a nossa carne que precisa comer, que precisa beber, que precisa tomar banho, que precisa, né? Que tem necessidade de fazer sexo, enfim, todas as outras coisas que são desejos carnais, desejos da carne. E na ressurreição nós seremos como os anjos, nós teremos um outro corpo, né? Não será esse corpo aqui, será um corpo espiritual, então não haverá sexo e nós não vamos sentir falta disso porque nós não seremos carne. E aí todos ficaram admirados com a resposta de Jesus. Agora, versículo 34, o maior mandamento. Isso aqui é muito bacana, gente. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. De novo eles vêm, tipo assim, eles estavam toda hora tentando, uma hora eram os fariseus, outra hora os saduceus, toda hora tentando pegar Jesus em alguma palavra para poder condená-lo, né? Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com uma pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Gente, isso daqui é muito legal porque Jesus falou, que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo o teu próximo como a ti mesmo. Se você cumprir esses 2 mandamentos, você está cumprindo toda a lei, você está cumprindo toda a vontade de Deus. Por quê? Se você ama o teu próximo como a ti mesmo, e aqui, lembra que eu sempre falo do amor próprio, quando Jesus fala isso, já supondo que nós nos amamos, né? Porque se a gente não se ama de verdade, por isso que eu falo tanto do amor próprio, gente, porque quando a gente se ama de verdade, algumas pessoas, elas acham que amor próprio está ligado a egoísmo, é exatamente o oposto. Quando você se ama de verdade, o que você oferece para os outros é amor de verdade. E quando você não se ama, o amor que você oferece para os outros não é um amor verdadeiro, é um amor para você ter algo em troca, para você ser aceito, para você ser amado, para você ser reconhecido, você ajuda os pobres, você faz caridade, você não sei o que lá, mas não é por amor verdadeiro, é para você ser salvo ou para você ser abençoado, receber alguma bênção, ser reconhecido, ser elogiado.
Então, aqui Jesus já supõe que a gente se ama. Então, ele fala amar o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque quando a gente ama o próximo de verdade, a gente acaba fazendo todos os outros, cumprindo todos os outros mandamentos também. Se você ama de verdade, você não vai roubar. Você vai roubar alguém? Não, como que você vai roubar se você ama como a si mesmo? Você não vai fazer para os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Então, quando a gente ama o próximo, a gente não rouba, a gente não mente, a gente não adultera, a gente não cobiça o marido, a esposa, o namorado, a namorada do outro, a gente não trai, a gente não engana, a gente não faz nada, não é desonesto, a gente não leva vantagem sobre o outro, a gente não faz fofoca. Então, se você ama de verdade, você não faz nenhuma dessas coisas. Por isso que Jesus foi muito sábio quando ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você amar o teu próximo como a ti mesmo, é impossível que você cometa qualquer uma das maldades que são os outros mandamentos, entende? Eu acho muito interessante isso aqui. Daí ele fala que desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, né? Agora no versículo 41 fala que Cristo é o Senhor de Davi. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Jesus, o Cristo, a Bíblia fala que ele é descendente, ele faz parte da descendência, da genealogia de Davi, mas não que ele é filho, né, de Davi. O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. E Jesus disse: então como é que Davi, falando pelo Espírito, né, pelo Espírito Santo, o chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso está em Salmo 110, 1, tá, gente? Então aqui Davi estava falando através do Espírito Santo, falando assim: o Senhor, que é Deus, disse ao meu Senhor, que é Jesus. Lembra que Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Então o Senhor disse ao meu Senhor. Davi falou isso, reconhecendo Jesus como Senhor, antes mesmo de Jesus ter vindo, que é o Cristo, que é Senhor dele. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita. Quem que está sentado à direita de Deus? Jesus. Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E aí Jesus fala: se pois Davi o chama de Senhor, como pode ser ele seu filho? Entendeu? Como é que você vai chamar o teu filho de Senhor? Não, ao contrário. É o filho que tem que chamar o pai de Senhor. E aí Jesus falou assim: ué, se é filho de Davi, então como que Davi chama de Senhor? Como, ele fala assim: se pois Davi o chama Senhor, como pode ser ele o seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante, ninguém mais se atreveu a fazer perguntas, porque Jesus, deixava eles, atônitos, assim, sabe, através das escrituras. Por isso a importância da gente conhecer a palavra, gente. Quando a gente conhece a palavra, a gente não é enganado, nem pelas pessoas, nem por ninguém, nem pelo inimigo que vem com aquela vozinha, né, com aquele diálogo interno na nossa cabeça. Ai, faz isso, faz aquilo, que fica ali, por exemplo, tem muita gente, e ultimamente muita gente me manda também coisas de vício em pornografia. Gente, tanto a ciência quanto a espiritualidade, a pornografia, ela rouba a tua criatividade, sabe? A tua criatividade, a tua produtividade, a tua energia, tudo aquilo que era para você canalizar em produzir, em fazer coisas, em alcançar os teus sonhos, você está entregando toda a tua energia para isso, que é um espírito de prostituição. Então, só que o diálogo interno e o diabo, ele fica o quê? Ai, olha um pouquinho, o que tem você abrir, dá uma olhadinha, não sei o quê. E isso já vai para uma masturbação, vendo aquelas imagens. E o que tem por trás da prostituição, o que tem por trás de vídeo pornô, gente? O próprio diabo agindo, né? Espírito de prostituição, espírito de pornografia, espírito de... E claro, Deus ama essas pessoas, e a partir do momento que elas se arrependerem e pararem, né?
elas são aceitas, são salvas, são amadas por Deus de qualquer jeito. E então, assim, ele vem como aquela vozinha: não, abre esse vídeo, ou dá só uma olhadinha, uma espiadinha, o que custa, não sei o quê. E se você não tá firme no espírito, você deixa a carne vencer, e a carne tá sempre lutando contra as coisas de Deus, contra o espírito. E quando você tem a palavra de Deus, você conhece a palavra, quando você tem um relacionamento com Deus, você discerne facilmente quando é a voz de Deus e quando não é. Deus nunca vai te incentivar a fazer algo errado. Então, quando vem essa palavra, você fala: cala a boca agora, eu calo essa voz agora, eu não aceito, não vou ver e acabou. Porque a gente tem nossos 5 sentidos, né? Que é o olfato, o olhar, a audição, o tato e o paladar, a boca. Então, assim, gente, uma das formas que mais entra, um dos sentidos que mais pode nos trair é a nossa visão. Muitas vezes, muitas traições, adultérios, né, começam o quê? Por uma visão. Você olha para a pessoa, aí você alimenta teus pensamentos, né, com malícias, e aí você cobiça também pessoas comprometidas que não pertencem a você, e aí você cai. Próximo passo é a queda. E Jesus falou que se você olhar para uma mulher, ou seja, comprometida, ou para um homem comprometido, com a intenção de cobiçar, no teu coração você já cometeu adultério com ela. Então, a traição, ela não se baseia só no beijo e no sexo. Um olhar já é uma mensaginha que você manda de duplo sentido, uma brincadeirinha, ou se você tem que apagar uma mensagem porque o teu companheiro, tua companheira não pode ver, você já traiu. Aos olhos de Deus, você já traiu. Então, você não está amando o teu próximo como a si mesmo. As pessoas costumam dizer assim: ah, não faça, Jesus falou, não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Jesus não falou isso, gente. Jesus falou algo muito mais forte. Ele falou assim: façam aos outros tudo que vocês gostariam que fizessem com vocês. Então, antes de fazer qualquer coisa, de fazer uma fofoca, você pensa: eu gostaria que fizesse isso comigo? Não. Antes de trair alguém, de enganar, de mentir, de roubar, de levar vantagem, você pensa: eu gostaria que fizesse isso comigo? Não, não gostaria. Então pronto, então você já sabe qual que é a vontade de Deus. Então faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. Então, quando você tem Deus, você tem discernimento, entendeu? Jesus tinha discernimento que estava, tipo assim, até da bajulação de tudo. Então, peraí, isso não vem de Deus, então isso eu não aceito. Porque o diabo, ele tenta, gente, ele tá o tempo todo. A Bíblia fala que ele tá o tempo inteiro ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Rugindo como leão, mas ele não é leão, ele é derrotado. Quem é leão é Jesus, o leão da tribo de Judá, né? Rugindo como leão. Então, imagina, rugindo é alguém que sente muito ódio, entendeu? Ele sente muito ódio da gente, ele tá o tempo todo buscando derrubar, lançando tentações sutilmente, mensagens subliminares que tem em músicas, que tem em filmes, que tem em desenhos para crianças, que tem em historinhas, até nas canções de niná de criança, cheio de mensagens subliminares. E quando você não tem discernimento, você não percebe essas coisas, você não vê, tipo, não vê maldade nenhuma, acha, né? Você é ingênuo, você não percebe como que o diabo age. Tem um audiobook no YouTube que é gratuito, você pode escutar enquanto você está trabalhando, enquanto você está lavando uma louça, está limpando a casa, está dirigindo, está, sabe, sei lá, se maquiando. Você pode colocar Mais Esperto do que o Diabo, do Napoleão Hill. Escuta eu já escutei ele inteirinho, né? Acho que não sei quantas horas são, mas você pode cada dia escutar um pouco, que mostra muito bem a estratégia do diabo. Outro filme que eu assisto de tempo em tempo também se chama O Advogado do Diabo, que de tempo em tempo eu assisto esse filme para ver o quanto o diabo ele destrói as pessoas através da sua ganância, através da sua vaidade, do orgulho. Então assistam lá que vocês vão ver. E também escutem esse livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Coloca lá, audiobook no YouTube, Mais Esperto que o Diabo. É gratuito, só você escutar. Então a gente tem acesso a muito conhecimento hoje, então use o teu tempo para adquirir conhecimento que vão te edificar, que vão te trazer discernimento. Quando uma pessoa chega na tua vida, quando você, sabe, tá para se envolver com alguém num relacionamento amoroso, Deus vai te mostrar a verdade, sabe?
Você pode até por um momento se envolver com aquela pessoa, mas o Espírito Santo vai ficar ali incomodando, falando não, filha, não é essa pessoa, ou não, filho, se afasta, e mais cedo ou mais tarde a máscara da pessoa cai, porque Deus não vai te deixar enganado. Então busque a Deus, porque Deus vai te mostrar a verdade. Peça a Deus, me mostra a verdade sobre fulano, me mostra a verdade sobre fulana, seja numa amizade, seja num relacionamento. Fala, Deus, me mostra a alma dessa pessoa, como que ela realmente é, me mostra as intenções do coração dela, assim como Jesus conseguia ver a intenção do coração das pessoas. E ele tem esse mesmo discernimento para dar para a gente. Ele falou que nós poderíamos fazer coisas maiores ainda do que ele fez, né? A gente só não faz se a gente não toma posse disso, certo, gente? Então vamos orar para a gente encerrar o nosso devocional de hoje. Paizinho amado, muito obrigada, Senhor, por mais um dia o Senhor nos ensinar, pela presença do Teu Espírito aqui, nos orientando, nos ensinando, Pai. E como nós vimos na Tua palavra, nós te pedimos nesse dia que o Senhor nos dê discernimento, nos dê sabedoria, Deus, para a gente perceber as intenções dos corações das pessoas que se aproximam da gente. Pai, eu peço que o Senhor tire do nosso caminho, que o Senhor nos livre, Deus, e que o Senhor nos ajude a tomar uma decisão de cortar da nossa vida, do nosso caminho, aquelas pessoas que são pedras de tropeço, aquelas pessoas que são enganosas, que têm um coração, que têm lábios amistosos, mas um coração mau, Pai. E a palavra decisão significa cortar fora. Então que a gente possa cortar radicalmente mesmo, Deus, pessoas que estão mal intencionadas, que o Senhor nos mostre a intenção do coração das pessoas, que o Senhor nos livre de relacionamentos tóxicos, Deus, tanto de amizades quanto de relacionamentos amorosos, que o Senhor nos dê o livramento, Pai. Em nome de Jesus, eu peço para que cada um que está ouvindo essa oração agora, seus familiares representados por eles aqui, que o Senhor esteja dando livramento, que o Senhor esteja mostrando a verdade, dando espírito de discernimento, de sabedoria, Senhor, abrindo os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, Senhor, abrindo, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, porque a Tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Senhor, ajuda-nos a pensarmos como o Senhor. Pai, faça com que os nossos pensamentos e os nossos corações estejam alinhados com os pensamentos do Senhor, com o coração e as intenções do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos reveste com as Tuas armaduras, Senhor, como diz a Tua palavra em Efésios 6, calça os nossos pés com o calçado da preparação do Evangelho da paz, reveste-nos com a couraça da justiça, cinja os nossos lombos com a verdade. Senhor, coloca em nós o capacete da salvação e leva todos os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, todo o nosso ouvir, o ver e o falar cativos à obediência de Cristo. Dá-nos a espada do Espírito, que é a Tua palavra, e o escudo da fé, com o qual apagamos todos os dardos inflamados do maligno, Senhor. Eu declaro frustrado, Deus, todos os planos do maligno, todos os seus objetivos, todas as suas estratégias, que sejam paralisadas agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Não é no meu nome, Senhor, que eu oro, mas é no nome de Jesus, que tem todo o poder, a quem foi dado todo o poder nos céus e na terra, que venceu o diabo, que venceu a morte, Senhor, que morreu por nós e que ressuscitou no terceiro dia, que está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, que é o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, a Ele nós damos toda a glória, todo o louvor, adoração, toda a nossa gratidão, Senhor, por nos proteger. Obrigada por toda a proteção, por todos os livramentos que o Senhor nos dá a cada dia, Senhor, e muitos deles nós nem temos conhecimento, Senhor, são livramentos de acidentes, de ciladas do inimigo, de morte, Deus. Muito obrigada pelos livramentos, pelos Teus anjos, pelos Teus cuidados. Obrigada pela Tua provisão, Senhor. Obrigada pelos Teus recursos. Obrigada pelo Teu socorro bem presente na angústia, Pai. Que o Senhor esteja visitando os nossos corações, livrando-nos de toda ansiedade, de todo medo, de toda insegurança e enchendo, Deus, os nossos corações agora de fé, de esperança, de alegria, sabendo que o Senhor tem preparado o melhor para nós, Pai. Como diz a Tua palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam, e que nunca se viu Deus igual ao Senhor, que trabalha para aqueles que Te amam, Senhor, para aqueles que em Ti esperam. Deus, nós esperamos no Senhor. Que coisa mais linda saber que o Senhor está trabalhando a nosso favor e que todas as coisas cooperam para o nosso bem, ainda que a gente não entenda no momento. Paizinho, encha nosso coração, Deus, de gratidão, de alegria, de paz, de esperança neste momento,
propósito, Senhor. Que tudo aquilo que tem angustiado, Senhor, os nossos corações, trazido tristeza, que seja arrancado pela raiz neste momento, Pai. E que no lugar disso venha a tua paz, que excede todo o entendimento, conforme diz na tua palavra. Encha-nos da tua paz, Senhor, e da tua alegria, porque na tua presença até a tristeza salta de alegria, Pai. Encha-nos da tua alegria nesse dia. Nós te agradecemos, Senhor, e a ti rendemos todo o louvor, toda a honra e toda a glória, toda a nossa vida, tudo o que somos e tudo o que temos, Senhor, que seja para louvor, honra e glória do teu nome e do teu reino aqui na terra, Paizinho. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém.